Gênesis 49, versículo 22 ao versículo 26. Todos encontraram? Diz assim. Antes de ler o texto, quero só contextualizar. Esse texto, Jacó está dando a bênção para os seus filhos, né, os seus 12 filhos. E no costume da época, o pai, quando ele estava próximo de sua morte, ele reunia todos os filhos e ele tinha uma bênção especial da parte de Deus para cada um de seus filhos. E era uma bênção diferente. Então ele começa a abençoar os seus filhos, desde Rúben, que era o mais velho, até Benjamim, que é o seu caçula. E José é o filho 11º. E quando chega no versículo 22, quando começa a bênção de Jacó para o seu filho José, ele não dispensa elogios, ele não economiza nos elogios para com o seu filho José, e ele traz uma bênção da parte de Deus para essa pessoa tão linda, uma bênção tão maravilhosa, cheio de vida e de grandes lições para a gente também nessa noite. E Jacó diz assim ao seu filho, versículo 22, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Como eu disse, Jacó não economiza nos elogios para com José. E talvez a maioria de vocês conhece um pouco da história de José, mas só para contextualizar. José foi um filho entre mais 11 irmãos, nasceu numa família cristã, né, podemos assim dizer, onde desde pequeno ele foi ensinado sobre amar a Deus, sobre amar o próximo, sobre ser alguém íntegro, de caráter, responsável e fiel a Deus em tudo aquilo que ele fizesse. E desde jovem ele tinha alguns sonhos diferentes, e esses sonhos ele compartilhava com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, e eram sonhos em que toda a sua família estava se prostrando diante dele, como se ele realmente fosse um símbolo de autoridade, e os seus irmãos, sua família se prostrasse e rendia diante dessa autoridade que era José. Isso, é lógico, despertou muita inveja nos seus irmãos, até que eles o venderam como escravos para os ismaelitas, e José então foi levado para o Egito como escravo. E lá ele sofreu também tantas atrocidades, tantas perseguições e lutas e provações, mas nós temos muitas lições a aprender na vida de José, que assim, quanto mais dura era a provação que ele passava, mais ele se permanecia firme. Então, para terminar bem, que nós vemos aqui na vida de José, que ele foi vendido pelos irmãos como escravo, foi caluniado pela mulher de Potifar, que era o patrão dele, foi jogado numa masmorra por um crime que não cometeu e foi esquecido pelo copeiro do rei. Porque José foi muito útil, abençoador na vida desse copeiro e disse para ele, lembra de mim quando você chegar na presença do rei. Mas o copeiro nem deu a mínima, retomou o cargo dele e nem lembrou mais que José existia. Mas José permaneceu firme no seu caráter, na sua vida e na sua integridade a Deus. Então, para terminar bem, trago como lição para nós, seja uma pessoa que anda com Deus. Versículo 22, ele diz, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Mas antes de entrar especificamente no texto, nós vemos que a Bíblia ela sempre compara uma pessoa justa, do bem de Deus, com uma árvore. Por exemplo, o Salmo 1,
Ele fala, bem-aventurado, acho que a maioria sabe de cor, bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite, porque ele tem prazer nela. Aí no versículo 23 ele faz a comparação. Vamos ler juntos? É como árvore plantada. Isso. Então, uma pessoa que se rende a Deus, que bebe da fonte divina, da sua palavra, é como uma árvore plantada à beira de uma água corrente. É como uma árvore frutífera que está plantada à beira de uma árvore corrente e suas folhas não murcham. E na estação própria ela dá os seus frutos. Essa comparação desse texto, a árvore aqui somos nós. As árvores somos nós, ok? A árvore é eu e você, que bebe da fonte divina, da palavra de Deus. Estamos plantados e firmados em Deus. E as folhas aqui representam o nosso caráter, que não murcha, que não se corrompe. Nós não nos rendemos à corrupção, à maldade, ao pecado, à maledicência, mas o nosso caráter permanece firme, porque nós bebemos de uma fonte pura, que é Cristo, que é Jesus. Amém? Então ele compara esse texto a José como uma árvore frutífera. Vamos entender o que isso significa e que lição nós podemos ter nesse texto. Uma pessoa que anda com Deus não espera ser vitoriosa, mas ela se torna uma pessoa vitoriosa. Porque quando nós esperamos alguma coisa, nós não agimos, nós ficamos passivos muitas vezes. Eu estou esperando fazer alguma coisa, eu espero que eu tenha um casamento bem sucedido. Contei o exemplo para vocês há um tempo atrás. Eu espero que eu consiga um emprego, mas não sai de casa, não entrega o currículo. Eu espero que eu ganhe dinheiro, que eu tenha uma boa namorada, bom namorado, enfim. Mas ela não age, não trabalha para que isso aconteça. Mas uma pessoa que anda com Deus, ela tem a decisão de se tornar alguém vitorioso. Porque a Bíblia fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. O Senhor já nos abençoou. E só o fato do Senhor já ter nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nós já somos vitoriosos. Outra lição que nós temos aqui nesse versículo, que José é como a árvore frutífera. Uma pessoa que anda com Deus enfrenta as provações com determinação e fé. Foi exatamente assim que José enfrentou as provações que ele teve, que ele passou na vida, com determinação e fé. O cristão que anda com Deus, quando vem a luta, quando vem a prova, ele não fica, ó vida, ó céu, ó azar, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso vem me acontecer? Senhor, não, mas o cristão que anda com Deus, ele diz, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que eu preciso aprender nessa situação? Senhor, para quê? Para que eu estou passando por esta provação? O que o Senhor quer ensinar na minha vida? E nós enfrentamos as nossas provações com fé. Não como uma pessoa que não tem Deus, que se desanima, sem esperança, mas temos fé no nosso coração. Jó, quando estava no momento mais difícil da sua vida, comendo o pão que o diabo amassou, como dizem, na pior, a mulher chega para ele e fala assim, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo, olha a sua situação. Ele diz, mulher, você está louca? O louco é mais são que você. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar e vai mudar a minha sorte, vai mudar a minha história. É assim que o cristão passa pela prova. Ele não se acomoda, ele não recua, mas ele avança. Porque ele está plantado na fonte divina. A árvore plantada à beira da fonte não tem folhas murchas, mas ela é sempre vistosa. Então, o que é que isso nos ensina? Que toda pessoa que bebe da fonte divina, que está em Deus, ela não se corrompe, o seu caráter não se corrompe, mas ela é uma pessoa vitoriosa, íntegra, fiel a Deus, a quem ela serve, a quem Ele serve. Amém?
Continuando nesse mesmo texto, algumas lições ainda nós temos. A fidelidade, o caráter, a verdade, a justiça, empenho, humildade, amor, respeito, perdão, paz, longanimidade, paciência, são prova de uma pessoa que se alimenta da fonte divina. Não dá para entender quando a pessoa diz que está em Deus, que é de Deus, mas ela não perdoa. Ela diz, mas não tem como perdoar fulano. Fulano machucou demais, me feriu demais. Muitas vezes nós sofremos algumas situações dessa forma. Mas aquele que bebe, que anda com Deus, que está em Deus, ele perdoa. Aquele que está em Deus, ele respeita o próximo. Ele não faz acepção de pessoas, independente de quem ela é, independente das escolhas que ela faz, nós respeitamos. E nesse momento atual que nós estamos vivendo, momento político, de brigas, nós, como pessoas de Deus, que andam com Deus, vamos amar, vamos respeitar toda pessoa. Qualquer ser humano, independente das escolhas que ele tem, das opções que ele faz. Amém, igreja? É para isso que o Senhor nos colocou no mundo, para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença. A pessoa que está em Deus e que anda com Deus, ela é humilde. Ela não anda parecendo que tem um rei na barriga, que não conversa com esse, não conversa com aquele, mas ela ama, ela respeita, ela fala a verdade. Ela é uma pessoa justa. Ela devolve o troco que veio errado, sendo mais ou sendo menos. Amém? É isso que é o cristão que anda com Deus. Ele é justo, ele é correto, porque ele bebe da fonte divina, e a fonte divina ela é verdadeira. Temos mais de lição de alguém que anda com Deus, ser frutífero. Quando tudo vai bem, é difícil? Ser alguém feliz da vida, muito bem, quando tudo está bem, é fácil. Mas manter a fé e a confiança em Deus, mesmo quando as coisas não estão favoráveis, mesmo quando as coisas não estão tranquilas para o nosso lado, isso é que é o desafiante. Mas é exatamente isso que nos qualifica como verdadeiro adorador. Que é mesmo no momento difícil, mesmo na prova, mesmo na luta, nós estamos adorando e reconhecendo a Deus como nosso Senhor. Lembra de Mesaque, Sadraque e Abednego? Quando Nabucodonosor fez a sua estátua e diz, todos vão se ajoelhar diante da minha estátua quando os instrumentos tocarem. Mas 3 pessoas, no meio da multidão, não dobraram os seus joelhos. E eles foram ameaçados de morte, de ser jogado numa fornalha muito quente e virar churrasquinho. Mas eles disseram, esses joelhos aqui, só se prostra diante de um. O Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mesmo correndo o risco de vida, eles não se dobraram diante da estátua e não adoraram Nabucodonosor. Mas Deus os livrou. Mas eles tinham essa confiança. Se Deus os livrar, Ele é Deus. Se Deus nos livrar, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele não muda. Então o que nos qualifica como verdadeiro adorador é que mesmo no momento difícil, nós permanecemos com fé e confiança em Deus. Amém? Continuando, seja uma pessoa que anda com Deus. Uma pessoa que anda com Deus tem senso de dever. O que é que diz lá o versículo? Que José era uma árvore frutífera, árvore plantada à beira de águas correntes, cujos galhos passam por cima do muro. Lá no satélite de manhã nós tínhamos um exemplo muito claro, porque na casa da Eva tinha um pé de manga dentro do quintal dela, e os galhos saem para a rua e também dá para o lado de onde tem o nosso espaço. Então quem passa por ali, quando o pé de manga está cheio de manga, todo mundo se aproveita daqueles frutos. Não apenas as pessoas que são da casa, que têm intimidade, que têm convívio com ela, mas quem passa na rua tem acesso ao pé de manga. A pessoa que tem o senso, que anda com Deus, ela tem o senso de dever como cidadão. O Léo já falou aqui algumas vezes, naquele papelzinho de bala, que você chupou e não tem o lixo por perto. O que você faz? Vocês são cidadãos, vocês sabem muito bem. O que vocês fazem? Põe no bolso, põe dentro da bolsa.
Põe dentro no bolso. Se está de saia que não tem bolso, põe no bolso do marido, do amigo, põe no bolso de qualquer um, menos no chão. Aquele papel, aquele copo descartável que você pegou água lá embaixo, que você trouxe para matar a sua sede, o que você tem que fazer depois do culto? Isso, muito bem, leve com você. Se você vai utilizar o banheiro lá no fundo, que é um banheiro comunitário, se você usou depois de usar, o que você tem que fazer? Dá descarga. Muito bem, viu como vocês sabem? Vocês são tudo bonitinho, ganham uma estrelinha. Tudo bonitinho. Mas olha, tempo atrás estava conversando com uma pessoa que limpa a igreja, e ela falou algumas coisas que eu fiquei pasma. Ela disse assim, muitas vezes eu chego aqui na terça-feira, ou na segunda, que eu vou limpar o banheiro feminino, viu, mulheres? Abra os ouvidos. Feminino, eu tenho que abrir a porta, ligar o ventilador e deixar pelo menos meia hora o ar circulando para eu conseguir entrar. E aí eu falei assim, mas deve ser criança. Ela, não é criança. Nós conhecemos as nossas crianças. Elas são cuidadosas. Então, como cidadã, nós vamos cuidar também do espaço que o outro utiliza. Sabe de uma coisa? Eu acho que num ambiente como esse, ou qualquer outro, não deveria ter papelzinho na parede. Não jogue papel no chão. Não jogue absorvente dentro do vaso. Não faça isso. Não deveria ter, sim ou não? Não deveria. Você faz isso na sua casa? Certamente não. Então, cuide do espaço comunitário como se fosse seu. Usou, deu descarga. Viu papel no chão? Pegue. E aí, hoje de manhã, depois da mensagem, quando nós saímos, as crianças ganharam pirulito. Quando saímos lá fora, o chão estava cheio de papel. E adulto passava para lá, adulto passava para cá, chutando papel. Eu fiquei olhando e falei, será que ninguém vai pegar o papel do chão? Aí eu chamei as crianças e falei, quanto papel de pirulito no chão? Não fui eu, tia. Eu falei, não sei que não foi você, também não fui eu. Quem me ajuda a catar os papéis? Todo mundo levantou a mão. Aí cada um pegou um papel. Cada criança pegou um papel, eu peguei um, nós fomos até o lixo, jogamos. Gente, não cai a mão se fizermos isso. Ninguém morre. Às vezes eu estou na rua e vejo um copo, uma garrafa jogada no chão, eu pego, tento jogar no lixo mais próximo. É o senso de cidadão, e são coisas simples do dia a dia que nós vemos e que nós acompanhamos e presenciamos. E eu ainda brinco às vezes, quando eu estou no trânsito, que alguém abaixa o vidro do carro na minha frente e joga aquela latinha, aquilo me ferve o sangue de tal forma que se eu pudesse, se eu fosse The Flash, eu saía do meu carro, pegava a latinha, tacava na testa e voltava para o meu carro. Mas não dá para fazer isso. Então nós temos que ter o senso de dever como cidadão, e José tinha isso muito bem. Como homem, como mulher, como cônjuge, como filho, obedecendo o pai, obedecendo mãe, como pai, como mãe, não negligenciando a educação dos seus filhos, como membro da comunidade, como aluno, como profissional, como amigo, enfim. Uma pessoa que anda com Deus tem o senso de dever. Continuando, mesmo na prova, quem anda com Deus não retém a orientação do Espírito. José estava jogado numa masmorra, preso, mas ele não reteve a orientação que Deus estava dando para ele. Ele poderia dizer, Senhor, eu não quero nem saber desse povo. Eu não quero saber do Egito. Eu estou aqui como escravo, não é o meu povo, não é minha família. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não. Mesmo no momento difícil, José continuou sendo íntegro e abençoando aqueles que estavam por perto. Abençoando aqueles que estavam à sua volta. Continuando. Andar com Deus é se sentir responsável pelo próximo, mesmo quando ele não está tão próximo assim. Um exemplo disso é os alimentos que nós trazemos aqui. Você traz um mantimento no fim do mês ou algum outro domingo, você sabe para quem que esse alimento vai? Você conhece as pessoas? Não. Mas você está ajudando um próximo, mesmo ele não estando tão próximo assim. Mas você traz o alimento porque você sabe que tem pessoas que estão desempregadas, que têm dificuldade financeira, que está passando necessidade com as necessidades básicas da vida, e você traz um alimento, porque esse alimento vai servir para outros que não têm. Então é nos preocuparmos com o próximo.
Uma pessoa que anda com Deus tem o senso de que não só de pão vive o homem, porque também de pão vive o homem. Também de pão, também do alimento, mas ele precisa de um abraço, ele precisa de um conselho, ele precisa de uma orientação, precisa de uma direção, precisa de uma oração, precisa que você pegue e ajude, acompanhe até o médico, precisa que você passe um dia com ele. Isso é ser igreja, isso é ter senso de dever, é que nós vamos ajudar quem precisa e não quem merece. Porque nem todo mundo merece, mas nós vamos ajudar todo aquele que precisa. Isso é ser igreja, amém? Então, assim como José, seja uma pessoa que anda com Deus, também preciso ser uma pessoa que anda com Deus. Em segundo lugar, seja uma pessoa resiliente. É uma palavra muito falada ultimamente. Eu não tenho aqui. Empresta esse copo. Zé. Lucas, obrigado. Esse já está rasgado, esse não serve. Tem um inteiro por aí? Isso, muito bem. Obrigada. Resiliência é quando você amassa algo, quando você solta, ele volta ao seu estado original. Ele não quebra. Se essa vasilha, por exemplo, se quebrar, ela amassar, ela não volta ao estado original, porque ela é dura, ela é resistente. Mas esse aqui é resiliente. Você aperta e ele volta. Ele é fraquinho, né? Está rachando, mas tudo bem. Só para exemplificar. E José era uma pessoa resiliente. Eu e você precisamos ser pessoas resilientes. Diante das circunstâncias, dos problemas da vida, não se quebrar, mas se dobrar. Uma vez eu estava vendo uma reportagem, estava passando uma mulher de 83 anos. E ela levantava a perna e colocava lá em cima. Parecia uma bailarina de 15 anos, que faz ginástica artística há anos. E ela levantava o pé para trás e levantava. E aí a repórter, né, admirada, perguntou para ela, como que você consegue, aos 83 anos, ter tanta elasticidade? E ela disse assim, minha filha, se a gente não for elástico, a gente quebra. A gente tem que se dobrar diante da vida. Olha que sabedoria. A gente tem que se dobrar diante da circunstância, senão a gente quebra. E aí quebrou, na minha idade não tem mais conserto. A gente tem que ser resiliente. Olha, o versículo 23 diz, com rancor, arqueiros armaram, atacaram. Leia para mim, por favor, que eu não estou conseguindo chegar. Isso aqui se refere a toda a traição que José teve dos seus irmãos e todas as afrontas também que ele teve no Egito. Você imagina, José ficou tanto tempo no Egito como escravo, ninguém conhecia José, nunca se ouviu falar de José. E Faraó certamente tinha muitos homens, muitas pessoas influentes, importantes ao seu redor. Quem sabe ali adulando Faraó para ter uma certa vantagem com o rei, com o imperador. E aí José, um escravo, a primeira vez que chega diante de Faraó, interpretando o sonho que ele tem, o Faraó coloca ele como governador do Egito. Você imagina o que os outros que estavam com o Faraó há muito tempo não se sentiram? A dor de cotovelo que muitos não ficaram. E certamente eles tramaram muito contra José. Para derrubá-lo, para corrompê-lo, traçando armadilhas para que ele caísse. Mas ele não caiu, permaneceu firme. Para cada Abel se levanta um Caim. Abel foi um homem justo, fiel. Caim também se invejou, foi lá e o matou. E digamos que para cada José, desperta pelo menos uns 10 arqueiros. Pessoas querendo impedir, querendo derrubar, querendo afrontar, fazendo picuinha e tramóias, querendo puxar o tapete. Mas não se preocupe, o próprio Jesus sofreu afrontas de todo tipo. O texto bíblico fala que tinha fariseus, ou amando dos fariseus de tocaia, para pegar Jesus em alguma armadilha. Então com a gente não vai ser diferente. Mas não se
preocupe, não se incomode com essas pessoas. Ore por elas. Seja uma pessoa resiliente. José foi resiliente porque soube tirar proveito de suas dores. O interessante é que quando nós lemos toda a história de José, e eu já li muitas e muitas e muitas vezes, nós não vemos José lamuriando, lamentando. Ó céu, ó vida, ó azar. Parece que José, em todo o tempo, ele estava entendendo que havia um propósito maior naquilo tudo. E ele foi uma pessoa resiliente. Porque uma pessoa resiliente não se coloca no mesmo nível dos seus inimigos, mas enfrenta a hostilidade com oração, fé e perdão. Em nenhum momento, José, acho que foi bater boca com aqueles que estavam tramando contra ele. Então, se você está com dificuldade com alguém que está sendo hostil com você, ou que está te perseguindo, ou que qualquer coisa que seja, não se coloque no nível. Ore, tenha fé, perdoe. Não vai bater boca com o vizinho, com o familiar, porque falou isso, porque falou aquilo. Ah, e nesse mês, nessas últimas semanas, o que gente desfez de amizade no Facebook? Sim ou não? Não é mais meu amigo porque é da direita. Não é mais meu amigo porque é da esquerda. Aí eu quero ver quando chegar no céu como é que vai ser. Lá não tem direita e esquerda. Lá é centro, todo mundo vai estar na presença de Deus. Mas desfez amizade com um monte de gente, perdeu amizade com um monte de gente. E teve gente que se surpreendeu. Olha, não se rebaixe nesse nível. Ore, tenha fé e perdoe. José perdoou todos aqueles que o perseguiram, porque além de ser uma pessoa que andava com Deus, ele era uma pessoa resiliente. Ser uma pessoa resiliente não significa ser boazinha, mas saber resistir e superar o desamor. Toda vez que eu recebo no meu consultório alguém que tem dificuldade de dizer não, eu dou para ela um livro que chama Como Deixar de Ser Bonzinho. Como deixar de ser bonzinho. Porque o livro fala assim, não seja bonzinho, seja verdadeiro. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer não para as pessoas com medo da pessoa ficar magoada. Mas ela não está feliz porque está fazendo algo que ela não quer. Ai, mas se eu não for na casa do fulano, ele não vai falar mais comigo. Se você não quer porque você está cansado, não vai. Fulano, não vou porque eu estou cansado. Nós precisamos saber resistir, superar o desamor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que nem todo mundo é obrigado a gostar de você? Que bom que você sabia disso. Fico muito feliz. Mas também você sabia que você não é obrigado a gostar de todo mundo? Agora, gostar é uma coisa. Amar é outra. E o Senhor Jesus não chega, olha, goste de todas as pessoas, inclusive daqueles que perseguem vocês. Não, ele diz, amem. Porque amar não é sentimento. O amor não é sentimento, o amor é atitude. O fato da pessoa não gostar de mim ou eu não gostar dela, isso não me dá o direito de destratá-la, de desrespeitá-la, de tratar com hostilidade. Devo tratar com respeito. E eu me lembro muito, quando eu falo disso, da cena de um filme Troia. Não sei se todos assistiram, mas tem um momento em que o rei de Troia, depois que o filho dele, Heitor, luta contra Aquiles, e Aquiles mata Heitor, filho do rei de Troia, Aquiles leva o corpo de Heitor para o seu acampamento. E na calada da noite, o rei de Troia quer dar um enterro, um funeral digno para o seu filho. Na calada da noite, ele se disfarça de um homem comum, e ele vai até a tenda de Aquiles, rogar pelo corpo do próprio filho. Aquiles chega para ele e diz assim, você sabia que eu poderia matá-lo aqui mesmo, minha tenda? E o rei de Troia responde, sim, eu sabia. E ele pergunta, então por que você veio até mim? Ele diz, porque eu acredito que até entre inimigos deve haver respeito. Foi algo que mais me marcou nesse filme. Aprender a respeitar as pessoas, mesmo tendo diferenças com ela, mesmo não concordando com o que ela faz, com o que ela pensa, com a ideologia, qualquer que seja, mas nós devemos amar, respeitar essas pessoas e dar conta disso também. Se o outro não gosta de você, dê conta disso, não se preocupe. Jesus, que foi Jesus, nem todo mundo gostou dele.
Ele não agradou a todos. Então não somos nós que vamos agradar. Vamos continuar. Quem não resiste às provações, às lutas, quem não é resiliente, se entrega. Quem não é resiliente e não supera os momentos difíceis, se quebra. Como aquela mulher falou que ela se quebraria se ela não fosse resiliente. Mas quem resiste e supera, avança, cresce. Bem? E nesse versículo, com rancor, arqueiros o atacaram, né? Atiraram flechas com hostilidade. Uma pessoa resiliente, quanto mais provações ela passa, mais fortalecida em Deus ela fica. Quer um exemplo básico de resiliência, bem prático, que eu acho que todo mundo aqui tem? Quem aqui tem aquele calinho no dedo do pé feito pelo sapato? Ou melhor, quem não tem calo no pé? Você não tem calo no seu pé? Não é difícil. É impossível. Impossível alguém não ter um calo no pé. Agora todo mundo vai chegar. Será que eu tenho mesmo? Se você reparar, essa parte de trás aqui do nosso pé, ela tem uma pele mais grossa do que a outra região do seu pé. Porque o nosso corpo, com o atrito do sapato, e principalmente quando a gente calça um sapato novo, sempre aparece um calinho novo também, né? Usa um sapato novo e ganha de presente, de brinde, um calo novo no seu pé. É sempre assim. Mas se esse atrito não formasse um calo, todas as vezes que você calçaria o seu sapato, com 10 minutos ou meia hora, você estaria mancando. Mas o nosso corpo, o nosso organismo, ele é resiliente. Então ele vai engrossando a pele para que a gente não manque todas as vezes que calçamos aquele mesmo sapato. Então isso é uma defesa do nosso próprio corpo, para que ele não sofra todas as vezes em que ele vem, nós calçamos um sapato ou que temos um sapato novo. Então certamente o seu dedinho pequenininho, ele tem lá um calo grande. Não deixa a manicure tirar não, viu? Não deixa tirar. Quem toca guitarra, violão, baixo, sabe muito bem que a ponta dos nossos dedos são grossos. Por quê? Porque quando a gente aprende a tocar, dói demais. Parece que fica em carne viva, né, Lucas? Lembra quando você começou a tocar violão, guitarra? Dói demais. Mas com o tempo, o nosso dedo vai ficando grosso. E a gente não sente mais o atrito da corda que é fina nos nossos dedos. Isso é resiliência. Quanto mais nós desafiamos, mais firme, mais fortalecidos nós ficamos em Deus. Então, a prova, ou ela nos aproxima mais de Deus, ou ela nos afasta. Mas isso depende de nós. Está passando por um momento difícil, por um momento desafiante na sua vida, lembre-se, você tem a oportunidade de se aproximar mais de Deus, de estar mais na presença de Deus. Os lutadores aqui, o Cris sabe, como foi a primeira vez que você entrou no octógono? Você nunca tinha posto uma luva. Qualquer chute, doía. No outro dia não conseguia nem andar direito, né, Cris? Mas depois levou tanto soco, e pernada e pesada, que hoje nem sente mais, já ganhou até medalha. Por quê? Porque não sente mais os golpes, porque o corpo foi preparado para isso. Amém? Não reclame quando vier as provações. Clame, e eu tenho certeza que você vai adquirir mais experiências com Deus. Jó, no final da sua vida, em 42, ele diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de tanta prova que eu passei, Senhor, agora eu conheço porque o Senhor está aqui comigo, ó, pertinho de mim. Amém? Então as provações podem nos aproximar mais de Deus. Então, para terminar bem, seja uma pessoa que anda com Deus, seja uma pessoa resiliente e, em terceiro lugar, seja uma pessoa de caráter. Vocês podem ler o versículo para mim, por favor? 1, 2, 3. Então José era uma árvore frutífera. Arqueiros o atacaram, sofreu perseguições, mas o seu arco, aqui é uma poesia. O arco aqui representa o caráter de José.
permaneceu firme. Ele permaneceu no seu caráter íntegro, incorrupto. Não se vendeu às corrupções ou àquilo que estavam propondo de errado para ele. Ele permaneceu firme e os seus braços continuaram fortes para lutar, ágeis, fortes, a tirar pela mão do poderoso. Ele lutou no nome do Senhor dos Exércitos. Então vamos ver que nós temos de lição. O seu arco permaneceu firme. Uma pessoa de caráter acredita que, mesmo que tudo esteja fora de controle, sabe perfeitamente que Deus está no controle de tudo. Amém? Uma pessoa de caráter que anda com Deus, resiliente, sabe que mesmo quando as coisas não estão no controle, quando tudo está fora de controle, ele sabe perfeitamente que Deus está vendo todas as coisas, está controlando todas as coisas. E esse exemplo na vida de José é incrível, porque certamente José chegou a pensar muitas vezes em desistir, e José chegou uma hora que ele falou assim: eu não tenho mais controle de nada. Ele era escravo, ele não era nem dono de si, mas ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. A única coisa que eu não tenho controle é dessa tela preta que apareceu no meu telão. O que isso significa? Ah, não apareceu aqui, né? Só apareceu lá. Tudo bem. Pelo menos vocês não estão vendo. Continuando então. Uma pessoa de caráter como José acredita na soberania de Deus e tem a capacidade de transformar situações de morte em celebrações de vida. Quando José assume o governo do Egito e que ele vê os seus irmãos vindo comprar alimento e ele percebe, ele reconhece os seus irmãos, José poderia dizer assim: agora eu vou me vingar. Agora eu vou descontar todo o mal que esses meus irmãos me fizeram. A pergunta é: você acha, Lucas, Gabi, que passou pela cabeça de José se vingar? O que vocês acham? Sim ou não? Assim como eu tenho vontade de pegar a latinha que alguém jogou para o lado de fora e meter na testa de um, passa pela cabeça da gente fazer algumas coisas, mas a gente não faz. Certamente, José teve no seu coração um desejo de dar o troco. Mas, pelo contrário, como uma pessoa que anda com Deus, resiliente, de caráter, ele conseguiu transformar a situação de morte que ele poderia mandar punir, degolar todo mundo que estava prejudicando ele ou que o prejudicaram, ele transformou em celebração de vida. E quando ele se revela para os seus irmãos, o que eles ficaram de cara no chão, sim ou não? Os irmãos de José ficaram de cara no chão. Ele disse: meus irmãos, não se entristeçam. Estou feliz em ver vocês. Gente, que coisa linda. Eu estou feliz em ver vocês. Foi propósito de Deus que isso aconteceu. Ou seja, vocês pensam que foi vocês que me venderam como escravo para sofrer no Egito? Não. Deus que usou a vida de vocês para vocês me venderem, porque se eu não estivesse aqui, todo mundo já teria perecido. José é um homem visionário, ele tem visão espiritual, ele consegue fazer da dor um momento difícil, ele consegue pegar um limão e fazer uma limonada. Ele não fica choramingando, reclamando e se vingando, dando troco, mas ele transforma a situação de morte em celebração de vida. Continuando, uma pessoa de caráter não se deixa corromper, não importa a circunstância. Não importa a circunstância, ele não se deixa corromper. Não tem justificativas. Não tem meio termo. A pessoa de caráter, se for para perder o emprego, a ter que fazer joguinho sujo, eu perco o emprego. Pronto. Ele não se corrompe. Uma pessoa de caráter, abençoada por Deus, se torna um antídoto contra a maldade e corrupção. Olha, é lindo de ver que o Egito tinha tantos deuses
tanta adoração, tanta idolatria, tanto pecado. Mas por um homem, o faraó se coloca diante do povo e diz: a partir de hoje, nós vamos adorar o Deus de José. A partir de hoje, nós vamos adorar e servir o Deus de José. Isso sim é que é Deus. Aquele lugar onde você está, pode ser sujo, pode ser corrupto, mas você é o antídoto de Deus lá. Foi o Senhor que te colocou lá. Você é o sal, você é a luz. Então você não vai se entregar à corrupção, à maldade, mas você vai limpar a maldade que tem naquele lugar, como José fez. E todo o Egito, todo o povo reconheceu o Deus de José. E todo mundo vai reconhecer quem é o seu Deus, o Deus que você serve. Quando a pessoa vier falar com hostilidade, com grosseria para cima de você, e você responde com calma, com amor, com paciência, porque você é um antídoto de Deus. E mais, uma pessoa de caráter, abençoada por Deus, não fica reclamando, mas ela entra em batalha espiritual e faz o que precisa ser feito. Foi assim com José. Uma pessoa de Deus, ela não fica orando apenas. Ela ora e ela age. Ela faz o que precisa ser feito. Ela vai aonde precisa ir. Ela conversa com quem precisa conversar, mas com amor, com integridade de Deus no coração dela. E mais, uma pessoa de caráter, resiliente, que anda com Deus, é feliz e faz feliz quem está à sua volta. Então você imagina José, uma pessoa que andou com Deus, uma pessoa que era resiliente, de caráter, feliz. Eu fico imaginando as pessoas que conviviam com José, como elas eram influenciadas pela vida de José. Sabe por quê? Porque José foi na masmorra, na casa de Potifar, no palácio do rei. Ele era o que ele era, lá quando ele era criança, na casa dos pais. A pessoa de caráter que anda com Deus é aqui, com os irmãos, o que ele é em casa. Ele não usa máscaras. E ele é em casa o que ele é aqui. Sim ou não? Ele é no trabalho como ele é em casa. Ele é verdadeiro, ele é íntegro, ele é de caráter. Não é como o pai daquela criança que chegou para o filho, que o filho chegou para o pai e disse assim: pai, vem morar aqui na igreja, no espaço. E o pai pergunta: ué filho, por quê? É porque aqui você é tão bonzinho, você é tão diferente de como você é em casa. A pessoa aqui, ela continua sendo o que ela é em casa. Ela é íntegra. Ela é feliz e faz as pessoas que estão à sua volta felizes. Então, para concluir, para terminar bem, seja uma pessoa que anda com Deus. Seja uma pessoa resiliente e seja uma pessoa de caráter. Quer terminar bem? Ande com Deus. Seja resiliente, se dobre diante das situações, se dobre diante das dificuldades, se renda, se humilhe diante de Deus e seja uma pessoa de caráter. Não se corrompa, não se venda, não se suje com negócios sujos. Amém? E eu tenho certeza que você vai terminar bem, como José terminou bem. Como muitos outros terminaram bem também.